A chegada dos caças F-16 à Ucrânia foi vista por muitos como um divisor de águas, devido à sua fabricação nos Estados Unidos da América. Eles não cumpriram totalmente a expectativa de acabar com a guerra, mas foram vitais de várias formas. Os F-16 patrulham os céus da Ucrânia, abatendo muitos drones e mísseis, além de atuarem em operações ofensivas contra posições russas. Agora, os F-16 da Ucrânia ficam ainda melhores com uma atualização devastadora que os torna mais eficientes e precisos. A Rússia está em sérios apuros. Não vai ver o que está por vir e não terá tanto sucesso com seus drones, porque os caças da Ucrânia estão mais preparados agora do que nunca. Como sabemos disso? Em 5 de dezembro, a United 24 noticiou que F-16 da Ucrânia apareceram com equipamentos inéditos. Especificamente, segundo o veículo, os caças parecem estar equipados com novos pods avançados de mira que permitem a integração de uma série de armas, incluindo um sistema de foguetes de precisão fabricado nos Estados Unidos da América. Isso facilitará e reduzirá custos para os F-16 da Ucrânia destruírem drones russos Shahid e outros de longo alcance no futuro. Uma imagem da atualização vem do canal Avia OFN no Telegram, junto com uma descrição do que esse canal afirma ver. Decolagem do F-16 em IBN do 107 UAC com AIM 9 IS, a NAAQ 33 Sniper Pod e o toque final, o LAU 131 Hydra 70. O APK-2S-2 comporta até 14 mísseis desse tipo. São usados para destruir drones e pequenos alvos, economizando mísseis ar-ar, afirmou o canal. O destaque aqui são os pods de sniper e os foguetes APKWS-2 que os F-16 da Ucrânia poderão lançar. O APKWS-2 é o sistema de foguetes econômico citado, e os F-16 modernizados agora contam com pods que carregam 7 foguetes cada. Se você precisa saber por que isso é importante, está tudo no nome. APKWS é o Sistema Avançado de Armas de Precisão Letal, um dos nomes mais diretos para uma arma. Esses foguetes, fabricados pela British Aerospace Systems e produzidos desde 2012 segundo a Army Technology, são precisos, letais e, sobretudo, destinados à Ucrânia. Baratos. O APKWS-2 é um foguete de 70 mm fabricado pela British Aerospace Systems, com o governo dos Estados Unidos da América, mostrando que foi feito sob especificação. Os Estados Unidos da América encontraram um problema, e a British Aerospace Systems apresentou a solução. Sistema de foguetes com design de apontar e disparar, que simplifica o uso e dispensa manutenção constante. O APKWS-2 é eficaz contra alvos fixos e móveis, sendo muito versátil e, segundo a United 24 Media, uma arma guiada a laser semi-ativa. Asas e aletas dobráveis dão ao foguete bom alcance, permitindo que a Ucrânia ataque alvos com F-16 fora do alcance visual. O Comando de Sistemas Aéreos Navais dos Estados Unidos da América, o NAVAIR, detalha que o APKWS-2 foi criado para dar aos Estados Unidos da América uma opção econômica de destruir alvos, minimizando danos colaterais. Os foguetes usam uma ogiva de alto explosivo de 10 libras chamada pela NAVAIR de ogiva legada, sugerindo que vem de armas obsoletas. Ela também é compatível com várias aeronaves, como A-10AV, 8B e helicópteros AH-1W e utilitário helicóptero 1X. Claro, pode incluir o F-16 nessa lista. A NAVAIR também observa que o foguete pode atingir velocidades de até 1.000 metros por segundo, ou cerca de 3.600 km por hora. Quase Mach 3, essa velocidade torna os APKWs muito difíceis de interceptar. Uma especificação da British Aerospace Systems informa que o alcance mínimo do APKWS-2 em aviões como o F-16 é de 11.000 metros. Isso equivale a cerca de 68 milhas, o que está além do alcance visual. Mas, admitidamente, vai exigir que a Ucrânia corra o risco de seus F-16 serem detectados pelos radares de defesa aérea russos, se for implantar esses novos foguetes. Mas isso pode não ser uma preocupação para a Ucrânia. Provavelmente usará esses foguetes para enfrentar os drones e mísseis que a Rússia lança semanalmente em seu território. Como veremos no vídeo, os Estados Unidos estão impressionados com sua arma.
Em agosto, os militares dos 17 bilhões de dólares em foguetes, totalizando 55 mil APKBS-2. Esses foguetes são entregues à Marinha e ao Exército dos Estados Unidos da América, além de clientes estrangeiros aprovados, segundo o Army Recognition. A referência a clientes aprovados indica que os Estados Unidos da América podem ter solicitado que a Ucrânia comprasse esses foguetes para usar na guerra contra a Rússia. Isso é especulação, mas o fato é que o APK-2 sozinho não consegue derrubar os drones que a Ucrânia precisa. Mencionamos os pods de mira, que também foram vistos nos F-16S modernizados da Ucrânia, e eles são essenciais para garantir que o APK-2 consiga atingir seus alvos, de acordo com a Euromaidan Press Keep. Esses são pods de mira Sniper AN-AQ-33. Eles aumentam muito a capacidade da Ucrânia de interceptar drones Shahid russos e outros de longo alcance. Seu principal destaque é sua ampla lista de recursos, sendo este talvez o mais importante. Esses pods de sniper usam detecção infravermelha para identificar drones voando baixo, que escapariam dos radares tradicionais. A capacidade infravermelha vem das câmeras nos pods, que também possuem câmeras diurnas de alta fidelidade para localizar alvos. Independentemente de quando a Rússia ataca, essas câmeras se somam ao avançado conjunto de radares e contramedidas eletrônicas já presentes nos F-16 da Ucrânia. Os pods Sniper custam cerca de 2 milhões de dólares cada, então a Ucrânia precisa investir muito para instalá-los. No entanto, esse investimento vale a pena quando você percebe que eles tornam o foguete guiado a laser APKWS-2 de 35 mil dólares muito mais preciso. A Ucrânia investiu bastante em uma atualização que pode gerar economia de milhões no futuro. Fique, pois detalharemos os custos mais adiante no vídeo. Isso explica por que isso é tão importante para a Ucrânia no aspecto defensivo. Os pods ajudam pilotos de F-16 a detectar drones Shahed pelo calor do motor ou hélice. Enquanto essa assinatura de calor for mais quente do que o solo abaixo do Shahed, a câmera infravermelha do pod Sniper pode detectar o Shahed se aproximando a vários quilômetros de distância. O piloto do F-16 só precisa rastrear o drone, se aproximar e destruí-lo com um APKWS-2. Outra vantagem dos pods Sniper pode ser útil em futuras operações ofensivas ucranianas, segundo a Euromaidan Press. Como bônus, pilotos de F-16 com o Sniper como sensor principal podem voar e lutar sem ativar o radar, segundo o veículo. Isso é recomendável, pois radares russos detectam os ucranianos, localizam os F-16 e os expõem a mísseis de longo alcance. Depender só dos pods Sniper dificulta que as defesas aéreas russas atinjam os F-16 ucranianos enquanto enfrentam drones. Isso também facilita ataques furtivos da Ucrânia a posições russas, conhecidas ao eliminar os radares de rastreamento. Aparentemente, a Ucrânia instalou uma combinação de melhorias em seus F-16 que os tornam mais letais do que nunca. Mas é provável que a letalidade não esteja na mente da Ucrânia, ao menos por enquanto. Os pods de sniper e foguetes APKWS-2 devem ser a opção mais econômica do país contra drones Shahid russos, e talvez até mísseis que consigam escapar dos outros sistemas de defesa aérea da Ucrânia. E a Ucrânia precisa de uma contramedida econômica. As armas do F-16 usadas contra os Shahid são caríssimas. Um único drone russo Shahid, ou do tipo Shahid, não custa muito dinheiro para ser construído. Em agosto, a Defense Express informou que a Rússia conseguiu reduzir o custo de fabricação dos seus Shahids de 30 mil dólares americanos em 2022, para apenas 70 mil dólares americanos em 2025. A Euromaidan Press indica um valor ainda menor, mencionando apenas 50 mil dólares americanos. De qualquer forma, o ponto é que esses drones são armas muito baratas que a Rússia pode lançar em grande quantidade sem ter tanto custo. Dezenas de drones Shahed podem ser enviados à Ucrânia pelo preço de um míssil Iskander. A Ucrânia usa F-16S para derrubar esses drones. Como já explicamos, as armas padrão desses caças não servem para esse fim, embora funcionem muito bem. Na verdade, o alto custo desses mísseis faz a Ucrânia perder muito dinheiro cada vez que usa um deles para derrubar um Shahed. O AIM-9 Sidewinder, presente em muitos F-16 da Ucrânia, custa Estados Unidos $40 mil para ser fabricado, segundo o Euromaidan Press.
Isso é bom para a Rússia. Mesmo que um Sidewinder derrube um Shahed, a Rússia acabou de causar à Ucrânia um prejuízo entre Estados Unidos dólar 330 mil e dólares americanos 350 mil, conforme os dois preços de fabricação do Shahed citados. Inclua o APKWS-2 na equação. O foguete a laser APKWS-2 custa só 35 mil dólares americanos para fabricar. Isso é de 15 mil dólares americanos a 35 mil dólares americanos mais barato que um Shahed russo. É aqui que o APKWS-2 realmente se destaca. A Ucrânia gastou milhões de dólares em pods de mira para usar o APKWS-2 com eficácia. Mesmo assim, a Ucrânia só precisa destruir de 57 a 133 Shahed com sua nova arma, para recuperar esses 2 milhões de dólares com base na diferença de preço entre o APKWS-2 e um Shahed russo. Não é correto afirmar que a Ucrânia está se saindo melhor no retorno sobre o investimento, pois o custo dos foguetes não foi incluído. Mas não vai demorar muito para a Ucrânia alcançar o ponto em que estará no azul em relação aos gastos para derrubar Shaheds. Além disso, são necessários apenas 5 mísseis AIM-9 Sidewinder para atingir o mesmo valor de 2 milhões de dólares de um pod sniper. Isso mostra por que esses pods são tão valiosos para os F-16 da Ucrânia. Pedir que um F-16 ucraniano destrua entre 57 e 133 drones Shahed parece exagero para justificar as melhorias da Ucrânia. Você pode precisar saber mais sobre os grandes ataques de drones russos contra a Ucrânia em 2025. Este ano foi diferente na guerra, especialmente nos ataques aéreos da Rússia. Em setembro, a Al Jazeera mostrou em gráfico como os ataques aéreos russos com drones contra cidades e infraestrutura ucranianas aumentaram. Em 2025, nos primeiros meses do ano, esses ataques envolviam geralmente 75 a 100 drones, com os mais intensos chegando a 185. O número aumentou na primavera, mas lentamente. 185 drones deixaram de ser exceção e viraram média, com ataques russos chegando a 200 a 250 drones. Então chegou o verão e com ele vieram muito mais drones. No final de agosto, a Rússia já havia realizado bem mais de uma dúzia de ataques, usando 300 drones, ou mais, com vários desses ataques chegando à faixa de 500 a 650 drones. No início de setembro, a Rússia realizou seu maior ataque de drones contra a Ucrânia, usando mais de 800 drones Shahed e outros de longo alcance. A Rússia realizou 37 mil ataques aéreos contra a Ucrânia entre janeiro e início de setembro de 2025. Nesse período, a Rússia bateu seu recorde de drones lançados em um mês. Em julho, a Ucrânia enfrentou 6.443 drones em 31 dias, média de 207 por dia. De repente, destruindo de 57 a 133 Shaheds. Recuperar o custo das atualizações dos F-16 não parece tão inviável assim. A Rússia continua mantendo o ritmo de ataques de longo alcance. Em setembro, o Kiev Independente revelou que a inteligência da Ucrânia determinou que a Rússia pode produzir até 2.700 drones Shahed por mês. Além disso, a Rússia envia drones Shahed falsos, sem ogivas, para desviar as defesas aéreas ucranianas dos Shaheds reais. O número não inclui outros drones de longo alcance fabricados pela Rússia, nem os Shaheds comprados do Irã. Para enfatizar a intensidade dos ataques aéreos, a Rússia lançou outro ataque quase ao mesmo tempo que saiu a notícia dos F-16S aprimorados da Ucrânia. Em 6 de dezembro, o Guardian relatou um ataque noturno com mais de 650 drones e 51 mísseis. Essa é a ameaça que os F-16S e defesas aéreas ucranianas agora enfrentam da Rússia. Segundo a United 24, em 19 de novembro, os F-16S ucranianos são fundamentais para reduzir os danos dos bombardeios constantes, entre agosto de 2024 e novembro de 2025. Os F-16 dos Estados Unidos da América na Ucrânia destruíram 1.300 mísseis e drones. Nossos pilotos logo dominaram os novos sistemas e os tornaram uma das armas mais eficazes contra o agressor, afirmou o comunicado ucraniano.
É difícil negar a eficácia dos F-16 ucranianos, mas o alto número de mísseis e drones abatidos levanta novamente a questão do custo. Não há dados exatos sobre quantos mísseis os F-16 da Ucrânia usaram para abater esses projéteis, nem comparação com destruições por canhão. Mesmo assumindo que só um quarto dos projéteis russos foi destruído com Sidewinders, isso custaria cerca de 130 milhões de dólares para destruir 325 drones com o APKWS-2. A Ucrânia reduziria para 113,75 milhões. O custo dos pods Sniper é mais do que justificado por esse tipo de disparidade, especialmente quando esses pods tornam os F-16 da Ucrânia ainda mais eficazes. Afinal, há outra coisa a se considerar com essas novas atualizações. Um F-16 ucraniano pode levar 14 foguetes APKWS-2 para o ar, de acordo com o F-16.net, que se apresenta como o recurso definitivo sobre F-16. Um F-16 pode carregar até 6 mísseis, Sidewinder. A Ucrânia recebe mais que o dobro de poder de fogo por uma fração do custo. Com as novas atualizações, os F-16 poderão abater até 14 drones Shahed, além do que destruírem com outras armas. Isso é significativo diante da escala dos ataques aéreos russos na segunda metade de 2025. Vamos falar novamente dos pods de sniper. Antes, dissemos que esses pods ajudam os F-16S da Ucrânia a detectar Shahids voando baixo, que os radares dos caças podem não ver? Isso é importante, pois esses Shahids voando baixo provavelmente são os drones que a Ucrânia tem tido dificuldade para interceptar. Se o radar de um F-16 não os detecta, é provável que os radares dos sistemas de defesa aérea da Ucrânia também tenham dificuldades. Não precisamos assumir, pois já sabemos. A interceptação de drones na Ucrânia caiu nos últimos meses. Em 12 de novembro, o Ukraine Business News informou que, em outubro, a interceptação de drones na Ucrânia atingiu o menor nível de 2024. Atingiu 80%, indicando que a estratégia russa de saturar as defesas aéreas ucranianas está funcionando. Os F-16 ajudaram, mas os problemas de configuração de armamentos continuam limitando suas ações. 14 foguetes APKWS-2 destroem mais drones russos em uma missão de F-16 do que 6 Sidewinders. E isso sem contar que os F-16 ucranianos podem receber outras armas além dos novos foguetes econômicos. Ou seja, mais armas em um F-16 trazem mais resultados. Drones Shahed destruídos em voo. Se a Ucrânia usar suas novas melhorias para atacar especificamente os drones Shahed de voo baixo e drones de longo alcance que suas outras defesas aéreas frequentemente deixam passar, a taxa de interceptação pode subir de novo enquanto Putin segue lançando centenas de drones por ataque. Há mais um benefício potencial para a Ucrânia. Agora, com pods de sniper e foguetes APKWS-2, ela pode usá-los em outras plataformas aéreas ocidentais. Atualmente, apenas os F-16 disponíveis à Ucrânia podem lançar o APKWS-2. No entanto, um folheto do APKWS, divulgado pela British Aerospace Systems, contém uma informação interessante que pode acabar beneficiando enormemente a Ucrânia a longo prazo. Essa informação aparece bem no final do documento, em uma pequena seção que aborda as plataformas potenciais nas quais o sistema de foguetes poderia ser integrado. Entre essas plataformas, destaca-se o caça Dassault Rafale, que fará a Ucrânia considerar novas possibilidades. Porque a Ucrânia se preocuparia se esse caça é compatível com as armas que está usando nos F-16? Em 17 de novembro, a British Broadcasting Corporation, MON, informou que Ucrânia e França fecharam um acordo histórico para fornecimento de 100 caças Rafale F-4 à Ucrânia. Esses caças serão entregues à Ucrânia nos próximos anos. Apesar da chegada lenta dos caças, a Ucrânia poderá integrar sniper pods e foguetes APKWS-2 aos novos caças franceses. Isso depende da British Aerospace Systems, que apenas sugeriu que tal integração é uma possibilidade. Não sabemos se já trabalharam na integração ou se podem fazer agora. Que a Ucrânia vai começar a receber Rafales, mas existe uma possibilidade.
Isso indica que os F-16 modernizados podem ser só o início da renovação da força aérea ucraniana. Isso pode ser uma péssima notícia para as ambições de Putin na Ucrânia. Neste vídeo, focamos nos F-16 da Ucrânia e suas novas atualizações defensivas. A Ucrânia tem grande potencial para usar seus caças dos Estados Unidos da América ofensivamente e sabe como fazê-lo. A Rússia aprendeu isso da maneira mais difícil no sul de Mianarad, quando a Ucrânia atraiu as tropas russas com uma retirada tática antes de seus F-16Es desencadearem o inferno. Assista ao vídeo e inscreva-se no The Military Show para novidades sobre as melhorias e atualizações do arsenal da Ucrânia. Obrigado por assistir.